Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado o antigo Ministro da Economia, Carlos Tavares, Presidente do Círculo de Estudos do Centralismo. Bom dia, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigado. Então teve a gravar um disco. Por isso é que não gosta dos fones. Tudo o que dizem off. A música faz parte da minha vida. É verdade, já lá vamos. Já lá vamos, então. Eu costumo dizer que teria sido um profissional bastante diferente se não fosse a música. e continuo a acompanhar-me, como vê, acabei de facto gravar um CD com composições minhas sobre bons poetas portugueses. Então já vamos falar sobre isso mais à frente. Está lá o Gavião voa a torre? Não, esse é do anterior. Carlos Tavares, estamos a dias das eleições presidenciais. Esta é muito simples. Acabou o Luís Soares de dizer nas notícias. Estava com atenção, isso esteve com atenção, que esteve com certeza. Com que percentagem surge Luís Marques Mendes na sondagem da Universidade Católica, conhecida na última noite? 14%. Esta era de caras, não era? Pois. O Carlos Tavares é apoiante de Marques Mendes. Perante estes números e os outros de outras sondagens que têm sido divulgadas, quais são as suas reais expectativas para domingo? Nós temos que ter algum cuidado na leitura das sondagens. Muitas vezes, não é por causa deste resultado em particular, mas eu creio que se abusa um bocadinho da interpretação das sondagens, ou melhor, nem sempre elas são divulgadas e lidas de acordo com aquilo que é uma sondagem, porque uma sondagem é um instrumento estatístico que é rigoroso, ao contrário do que se pensa, que vai desde as regras que têm que ser rigorosas de constituição da amostra até à chamada inferência estatística a partir dos resultados que se obtêm. E muitas vezes quem lê as sondagens não tem, digamos, presente, até porque muitas vezes a informação não é divulgada completamente. Como é que a amostra foi constituída, o que é que significa, por exemplo, todos falam de margem de erro. Eu duvido que a maior parte das pessoas saiba o que é a margem de erro, claro. Que ao fim e ao cabo... É um termo técnico, obviamente. É um termo técnico, que é um conceito probabilístico, que não é de fácil apreensão, mas que é tido às vezes como determinístico. Portanto, está ali naquela margem... Dá-se 4 para um lado e 4 para o outro e fica exatamente. Claro. E não é. Portanto, é um intervalo probabilístico e deve ser entendido como tal. E, portanto, eu aliás defendo que a divulgação das sondagens, tal como quando estava na CMVM já defendia a propósito das previsões dos preços das ações e isso, tem que ser acompanhada da informação do que é que significam aqueles números e da forma como eles foram obtidos. Outro aspecto que é muito enganador por vezes é a distribuição dos indecisos. O método que é utilizado para isso. Exatamente. Muitas vezes não se sabe qual é o critério. Eu nunca me esqueço de um exemplo que foi dado por Luís Paixão Martins uma vez, que a propósito de 2 sondagens que foram feitas quando estava em causa a disputa entre o Rui Rio e o António Costa. E a propósito de 2 sondagens que foram feitas em meses consecutivos, que deram exatamente o mesmo resultado bruto, e numa delas o António Costa aparecia, ou o Rui Rio na primeira aparecia à frente e no segundo aparecia atrás, ou vice-versa. Mas isso, Carlos Tavares, desculpe interrompê-lo, mas isso são questões estruturais das sondagens. A verdade é que na sondagem de dezembro Marques Mendes estava à frente dessa sondagem da Católica e agora aparece em 5º lugar. Como é que interpreta essa queda de Marques Mendes nas sondagens? Partindo do princípio que elas foram feitas com os mesmos critérios e de forma rigorosa, significa que as pessoas mudaram ou foram evoluindo na sua opinião. Também é o papel das campanhas, é essa. E, portanto, significa que os outros candidatos foram provavelmente mais eficazes durante este período. E ainda haverá possibilidade de reverter esta situação? A acreditar nesta tendência? A acreditar nos números. Aliás, outra coisa que eu costumo dizer é
se eu fosse legislador, havia duas coisas que eu proibia. Era que se dissesse, era o uso das expressões, as sondagens valem o que valem e que a verdadeira sondagem é do dia das eleições. Sim, teríamos as prisões cheias. Exatamente. E, portanto, sem prejuízo disso, e partindo do princípio que as sondagens têm valor e que elas refletem, de facto, a posição atual, o espaço é muito curto. O que significa que houve alguma coisa que poderia ter sido feita ou deveria e que não foi tão... Mas tem errado na mensagem, Marcos Mendes, na mensagem que tem passado? Eu penso que houve uma coisa que afetou, e penso que isso é reconhecido unanimemente, que foi a questão do passado profissional e tudo isso. Eu, nesse aspecto, também gostava de dar uma opinião que não é muito da corrente geral, que é o cargo de Presidente da República é um cargo unipessoal. Aliás, penso que é o único cargo político unipessoal. E, portanto, como cargo unipessoal que é, a pessoa conta. E a pessoa é um todo. São as suas ideias, que é aquilo que normalmente se diz que as pessoas devem discutir, mas também são as suas características pessoais, as suas qualidades, os seus defeitos, naturalmente, e o seu passado. E por isso eu acho que os candidatos, neste aspecto, devem ser completamente transparentes em relação a tudo isso e não reagir mal, não se sentirem acossados pelo facto de alguém perguntar. Ou de alguém e Marcos Mendes reagiu mal? Eu penso que poderia ter reagido melhor, no sentido de que é evidente que se alguém é acusado de alguma coisa que é considerada injusta, eu compreendo que se sinta e que seja indignada e que mostre essa indignação. Dito isto, eu penso que dentro daquilo que é possível, e como sabe, no caso do Dr. Marcos Mendes, que é um advogado, que exerceu as funções de advogado de negócios, isto logo, o facto de chamar de negócios no país tem logo uma conotação. Os alertas. E valia a pena ter explicado o que é essa função. E até ter dado alguns exemplos de casos concretos em que ele interveio, claro. Até podiam ser anonimizados, como se diz, sem dizer em relação a quê, mas casos concretos que tenha tratado para mostrar o que é um advogado de negócios, porque não tem mal nenhum que alguém que exerceu funções políticas, digamos, use o conhecimento, não é os conhecimentos, é o conhecimento que adquiriu nessas funções da administração pública, das leis, da legislação, participou, claro. E tudo isso, para depois aconselhar empresas, indivíduos ou o que for, a desenvolver ou investimentos, transações ou o que for. Já não é defensável se utilizar os tais conhecimentos para, de forma ilegítima, tentar obter vantagens para... E é isso. Quando se fala de advogado de negócios, estas duas coisas aparecem misturadas. Eu conheço o Dr. Marcos Mendes, acredito que ele está na primeira circunstância, ele teria tido todas as vantagens em mostrar e demonstrar isso até ao limite que fosse possível, sem entrar naturalmente nos conflitos de confidencialidade, claro. Ou das obrigações de confidencialidade a que está obrigado. Carlos Tavares, João Coutinho Figueiredo enviou uma carta a Luís Montenegro a pedir que o apoie a si em vez de Luís Marcos Mendes. Parece que vai ceder? Eu não sei, claro. não lhe sei dizer. Sei que, por exemplo, uma das razões que me levou a estar na comissão do Dr. Marcos Mendes é precisamente o facto de eu conhecer bem de há muitos anos. Fui colega de governo dele duas vezes, uma no governo do professor Cavaco Silva, quando ele era secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e eu era secretário de Estado do Tesouro, e depois no do Dr. Durão Barroso, quando eu era secretário de Estado da Economia, quando eu era ministro da Economia e ele era ministro dos Assuntos Parlamentares. Sentávamos, aliás, lado a lado no Conselho de Ministros, e o governo do Dr. Durão Barroso, ao contrário do que às vezes injustamente se pensa, foi um governo muito reformista. Nós fizemos, e sobretudo na área da economia, houve um conjunto de reformas relevantes que foram feitas, que depois infelizmente foram revertidas em governos seguintes. E o Dr. Marcos Mendes foi sempre um apoiante desse espírito reformista e dessas reformas, e até pessoalmente apoiou-me sempre em algumas reformas que não eram muito populares e que até mexiam com alguns interesses instalados, e ele esteve sempre do lado certo. E por isso, eu acho que o Presidente da República também tem essa função, não só, até nem tanto que às vezes de apoiante do Governo, mas de desafiador do Governo, para que dê ou tenha uma política de reformas que nós precisamos criticamente.
a economia não se vai desenvolver da forma que nós desejamos, com os níveis de crescimento que precisamos, sem um conjunto de reformas estruturais, que é um termo que se usa muitas vezes também abusivamente. Toda a gente fala de reformas estruturais. Também era para proibir. Sem dizer o que é que são exatamente. E por isso eu acho que o Presidente da República também pode ter essa função de desafiador no bom sentido e de ajudar a esse impulso reformista de que nós tantos precisamos. Muito bem, seguimos em frente. Então, 5 pontos. Eu acho que esta também agora vai ser fácil. Carlos Tavares, segundo a OCDE, vamos olhar aqui para os números da OCDE, qual é a percentagem de despesa pública em Portugal que é decidida a nível local ou regional? Vamos aqui falar de DECIS, para facilitar. De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, em que caixinha é que nós estamos? Por cento? Eu penso que será de 0 a 10. Ou se não é de 0 a 10, é 10 a 20. Então, fica em qual? 10 a 20. São 15% mesmo. Números da OCDE, somos também nestes rankings internacionais apontados como dos países mais centralistas a este nível, e o Carlos Tavares, como presidente do Círculo de Estudo de Descentralismo, conhece bem este problema. Todos os governos dizem que vão descentralizar. Porquê que não acontece? Eu escrevi, aliás, um artigo recentemente, precisamente por isso, que não faltam declarações de afeto à descentralização e ao interior e tudo isso. E há programas, até houve no governo do Dr. António Costa, houve até um programa de valorização do interior, cujos resultados são nulos ou negativos, porque, entretanto, a desertificação do interior acentuou-se, e, portanto, todos os resultados que tivemos desde então foi no sentido negativo, e isto é um círculo vicioso, de facto, que o país tem de travar. E por isso, quando nós falamos da necessidade de descentralizar, nós temos que entender isso como uma verdadeira descentralização e não soluções que não são verdadeira descentralização. Acresce que eu tenho chamado a atenção para o seguinte: nós convivemos com um incumprimento prolongado da Constituição, que se não for para cumprir, então mais vale mudar. Estou a falar da regionalização? Estou a falar, a Constituição consagra 3 níveis de autarquias: as freguesias, os municípios e as regiões. Por exemplo, não fala nas comissões de coordenação regional, não fala nas comunidades intermunicipais, não fala. E diz mais, que é algo que as pessoas esquecem, é que enquanto não estiverem instituídas concretamente as regiões, e até é o termo usado na Constituição, funcionam os distritos, com assembleias distritais eleitas pelas autarquias e governadores civis. Ora, desmantelaram-se, como se sabe, os distritos, que têm uma tradição grande em Portugal e poderiam ter sido, de facto, uma base de descentralização de poderes, sem que se tivesse criado nada em substituição disso. Isto é uma das questões. Depois, se nós virmos o investimento público, que já não é especialmente grande, mas, por exemplo, os grandes projetos estão todos concentrados, estão todos inclinados para as litorais e, em particular, para a região de Lisboa. Agora, a questão é porque é que toda a gente faz essas declarações de amor, como diz, mas ninguém as concretiza depois? Porque, como não se concretizam muitas outras coisas, eu também escrevi agora um artigo recentemente sobre os custos de contexto, que, como sabe, que é um dos problemas da nossa competitividade e até da captação de investimento e tudo isso. Não há ninguém que não fale dos custos de contexto, tal como das reformas estruturais. Todas falam dos custos de contexto, muitas vezes também sem identificar exatamente quais são. Mas eles estão identificados, até há um inquérito do INE sobre os custos de contexto, e há muito trabalho do OCDE e do Banco Mundial sobre custos de contexto. E aí até é fácil, porque são reformas que nem são dolorosas, no sentido de não criam nenhuma impopularidade. Pelo contrário, é para melhorar a vida das empresas e para o arrastamento das pessoas. E, no entanto, ninguém não se tem pegado nesses temas, que são alguns deles de tratamento relativamente fácil, que era na questão dos licenciamentos, que curiosamente já estiveram bem tratados quando no tempo que estive no Ministério da Economia deixámos o licenciamento industrial perfeitamente tratado
com um mecanismo de espécie de deferimento tácito que impedia E verificação posterior, claro. Que impedia o arrastamento, e depois tudo isso até voltou para trás e não se tem atacado, de facto, esses temas, como não se atacam os temas da justiça económica. Não é razoável que um processo de insolvência e de recuperação de empresas demora em média 4 ou 5 anos, e isto é a média, porque ou que cobrar uma dívida demora também à volta de 4 anos em média. Isto são coisas que são relativamente fáceis e que não incomodam ninguém. Claro, ninguém. Mas é um deixa andar, de alguma maneira. E, portanto, este tema das reformas é muito importante. E é fundamental que, de uma vez por todas, um governo, como aconteceu com os governos do professor Cavaco Silva, que ele teve 10 anos, é verdade, para conceber e aplicar reformas, mas de facto as pessoas hoje já têm pouca noção, até porque já passou muito tempo, da quantidade de coisas que mudaram com os governos do professor Cavaco Silva, umas mais populares, outras menos populares, mas a verdade houve é que grandes mudanças e, entretanto, perdeu-se esse ímpeto reformista. Vamos continuar a falar de economia nesta terceira pergunta. No ranking da revista Economist, em que Portugal está em primeiro lugar nas melhores economias de 2025, qual o país que está em segundo? Salvo erro, não... Pode ter ajuda. Quer ajuda? É melhor pedir mais ajuda. Se arriscar e acertar, tem 5 pontos, veja lá. Mas depois não me deixam pedir ajuda. Deixamos, arrisco lá. Pois, A não ser que não queira. eu não sei se é a Irlanda. Está a ver? Isso, Um bom muito palpite. bem. Às vezes vale a pena correr riscos. Estava a falar aqui de algumas debilidades estruturais da nossa economia. Este resultado, esta avaliação da Economist, é um motivo para entusiasmo ou, de facto, essas debilidades continuam a ter muito peso na economia portuguesa? Continuam. Eu, por um lado, não creio que o trabalho do Economist seja um trabalho exemplar do ponto de vista conceptual e teórico. São 5 indicadores. Exatamente, são 5 indicadores, e depois a forma como são agregados também é, por exemplo, a Irlanda cresceu 3,2%, enquanto Portugal cresceu 2% no período analisado, 2 e pouco. A própria Espanha cresceu mais do que Portugal. É evidente que o crescimento não é o único critério. A Espanha que está em terceiro, creio, nesse ranking. Terceiro ou quarto? E, portanto, eu creio que não é um trabalho... Está em quarto, desculpe. Está em quarto. Exemplar. Mais 5 pontos. E, portanto, desse ponto de vista não é. Por outro lado, eu acho que até para nós não foi especialmente positivo. Eu sei que dá para fazer umas notícias e para aumentar a autoestima e tudo isso. Mas dá a sensação de que está tudo bem, porque estamos a falar de indicadores conjunturais. Não há nenhum indicador estrutural ali. É a criação de emprego no ano, é o crescimento no ano, a inflação, se não me engano. A inflação também, até a Bolsa, não é? Que eu não sei como é que se deve interpretar. O facto da Bolsa subir muito, eu acho que não é necessariamente um bom indicador, porque podemos estar a criar preços sobrevalorizados no mercado das ações e a antecipar, por exemplo, o rebentamento de uma bolha. Não estou a dizer que vai acontecer, mas é um bocado isso. Portanto, o que faz falta, até entre nós, é uma espécie daquilo que se pode chamar um quadro de indicador estrutural, para nós percebermos exatamente em que ponto estamos e até identificar quais são as políticas prioritárias para que a economia... Nós continuamos, apesar disto, com um nível de crescimento potencial, que aquilo, digamos, é o máximo que nós podemos atingir com a dotação de fatores que temos, da ordem dos 2%. Portugal a crescer 2% ao ano, nós não converge com a média, e já estou a falar da média comunitária, não estou a falar dos melhores, num prazo razoável. Nós, para convergir no prazo de 10 anos, precisaríamos crescer à volta de 4% ao ano, isto partindo do princípio que a União Europeia cresce a 1,5% por aí. E por isso, inclusivamente, o nosso produto per capita não tem convergido tanto quanto as estatísticas o dizem, e tem convergido pouco mesmo de acordo com as estatísticas,
Por uma razão simples, como é per capita sobre a população. E neste momento a nossa população nas estatísticas oficiais está subavaliada, como sabemos. Claro. Carlos Tavares está com 15 pontos, está quase, até agora está com o pleno. Está com o pleno. Fez parte da administração de vários bancos e também da direção da Associação Portuguesa de Bancos. A pergunta é, quantos são nesta altura os associados da Associação Portuguesa de Bancos? Também não podia ser tudo fácil. Claro. O Luís veio cá hoje só para fazer esta pergunta. Só, mais nada. Pois não, é que de facto tem havido muita evolução. Pois, há uns compram outros e tal. Eu não sei se vale a pena pedir ajuda. Está aqui. Com as ajudas que... Pode ser que sim. Pode ser que sim. Às vezes no meio está a virtude. Tem uma ideia do grau de grandeza, pelo menos? Tenho ideia que deve andar na ordem das 2 dezenas. É por aí, mais para cima, quer por aí mais para arriscar cima. um número? Ou quer ouvir as ajudas? Não, é que se eu arriscar, chumam-me já. Então, eu vou-lhe dar aqui uma ajuda, sendo que no meio é que está a virtude. 25, 27 ou 29? São 27. Os bancos portugueses estão hoje bem mais robustos do que já estiveram, pelo menos têm lucros elevados, lucros recorde. Esses lucros, as pessoas podem pensar-se que são um pouco à custa daquilo que são as comissões, daquilo que é cobrado aos clientes. É assim? Como é que se explicam estes lucros dos bancos? Há vários fatores para isso. Por um lado, há uma parte dos resultados dos últimos anos dos bancos que correspondem ao desfazer das provisões que foram constituídas durante a pandemia e naquele período mais crítico em que o Banco de Portugal obrigou à constituição de provisões elevadas. Entretanto, os riscos foram-se mitigando e... Para crédito mal parado, essencialmente. Para crédito, exatamente, provisões para riscos de crédito. Portanto, a situação económica foi melhorando, e, portanto, esses riscos foram diminuindo, as provisões vão ser, e, portanto, só os bancos... E isto é só contabilístico. Exato. Claro. Mas os bancos, nestes anos, mesmo que não tivessem feito nada, teriam resultados positivos, mais positivos devido a isso. Depois, há outros fatores. De facto, eu já disse que em alguns casos, deveria haver alguma concorrência acrescida no setor bancário, sobretudo no setor do retalho. Porque, se nós virmos, hoje, quando as taxas de juros sobem ou descem, a velocidade de ajustamento é muito diferente. E, portanto, houve, por exemplo, alguns anos em que, quando as taxas de juros subiram, os bancos que ainda têm uma quantidade de depósitos muito significativa, levaram quase ano e meio a começar a ajustar as taxas de juros às novas condições. Quando as taxas de juros começaram a baixar, como sabemos, o ajustamento é praticamente simultâneo. Portanto, e esse efeito conjuntural também foi importante. Dito isto, os bancos estão mais bem capitalizados, como é evidente. A crise financeira também levou a que tenha havido muito mais cuidado com a capitalização dos bancos. A supervisão tornou-se mais exigente e, portanto, para além destas questões circunstanciais, eu penso que há uma melhoria efetiva da situação do setor bancário. Dito isto, acho que ainda o nosso setor bancário ainda tem algumas falhas de mercado, apesar de ser extenso, de termos os tais 27 bancos, para um país pequeno é um número elevado, mas, por exemplo, eu creio que ainda não há um serviço completo às empresas. Nós muitas vezes questionamos porque é que as empresas não investem mais, e há de facto um déficit de investimento das empresas, porque é que as empresas não têm mais capital, porque é que não estão mais capitalizadas, e eu acho que falta um segmento de banca de empresas em Portugal que ajuda as empresas a conceber estratégias de capitalização e de investimento, a encontrar-lhes investidores para que elas se possam desenvolver. Porque nós, como sabemos, a banca de investimentos em Portugal praticamente desapareceu. Com o fim das privatizações, tornou-se... Deixa de haver negócio para eles. Muito pouco relevante. E as pequenas e médias empresas sofrem dessa falha de mercado e, por isso, nós temos uma situação de falta de capital das empresas, ao contrário dos bancos que estão bem capitalizados, as pequenas e médias empresas ainda têm um déficit significativo de capital que, numa situação de conjuntura menos favorável do que a atual, se pode vir a refletir negativamente. Muito bem, 17 pontos, Carlos Tavares. Agora vamos um bocadinho para as suas origens, para a sua terra. A pergunta é: em que ano foi fundada a Banda Visconde de Salreu?
Ela fez 100 anos este ano. Portanto, Este ano passado. O ano passado, 2025, no dia, salvo erro, 5 de outubro de 2025. Aí, 1925, certíssimo. A música já, aliás, a conversa que começou por aí, é uma paixão sua, que é pouco secreta, não é? Já é muito pública. E há 10 anos fez um espetáculo, se calhar já houve mais. Mas houve mais depois disto, com esta banda Visconde de Salgueiro. É mais fácil afinar vozes no palco ou na política? Eu acho que apesar de tudo é no palco, porque as regras estão bem definidas, desde que haja uma pauta bem feita. E o maestro. E aliás, a banda Visconde de Salgueiro tem um excelente maestro. E haja bons músicos, mas isto é como em tudo, também na política, se houver bons músicos, também afinam, não é? O problema é que, de facto, na política, como até na administração pública em geral, nem sempre os músicos escolhidos são os melhores. Aliás, uma das nossas falhas também é precisamente a questão da seleção das pessoas. Muitas vezes nós discutimos modelos de organização, da administração pública e tal, e eu costumo dizer, não há bons modelos que resistam às más pessoas. E por isso, os processos de seleção de administrações, de dirigentes, deviam começar todos por um concurso público. E depois serem selecionados por uma comissão independente. Os partidos continuam a escolher os deles? Fazer audições. Pela evidência que nós vemos, penso que isso ainda acontece muito. E isso é negativo. Repare-se, o Dr. Marcos Mendes outro dia disse, aliás, e muito positivamente, que em relação às administrações hospitalares, ou do setor da saúde em geral, que defendia que eles fossem designados na sequência de concursos públicos. Eu acho que é mais geral, já defendi isso para os reguladores, para o Governador do Banco de Portugal, tudo isso, porque isso é vantajoso para todos, inclusive para aqueles que são escolhidos. Eu faz muita confusão, por exemplo, no setor da saúde, ouvir dizer que um mesmo hospital gerido em parceria pública ou privada ou gerido pelo Estado, que tem resultados muito diferentes. Porque se tiver pessoas competentes na administração, acho que deve ser igualmente eficaz. Para fechar mesmo, toca bateria, acordeão, guitarra, piano... 7 instrumentos. Tirando o Phil Collins, qual é o seu músico preferido? O meu músico preferido... tenho vários. Tenho 2 ou 3, então. Tenho vários. E começando por Portugal, acho que o Vitorino e o Jorge Palma são duas figuras e dois muito bons cantores boas escolhas. E músicos. Com quem o Vitorino é um companheiro meu de palco que aceita, digamos, partilhar o palco com um amador como eu sou. E estão já convidados para o próximo concerto, para a apresentação do CD que se vai chamar, em princípio, O Canto dos Poetas. E cravou agora. Gravei agora, que está mesmo a acabar. Carlos Tavares, 22 pontos aqui na Comissão de Inquérito. Ótimo. Foi quase ótimo. o pleno. Com distinção. Pronto, estava muito preocupado. Correu muito bem. Já participei em várias comissões de inquérito. Acho que não me sei mal nas outras, estava muito preocupado. Não era nesta que ia sair. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Bom dia.